Boa noite. Falei que voltaria pra contar, né, a terceira parte da história. Tô tentando resumir ao máximo, porque assim, são 8 anos de processo, né? 8 ou 9 anos de processo, né? O acidente faz 8 anos agora, em julho de 2026, né? Mas em todo o tempo, sabe? Todo o tempo Deus cuidou, entendeu? E foi minha teimosia, né? Porque assim, quando você é escolhido, você não tem escolha, né? E a gente tá no. Gente, o melhor caminho, o único caminho. Porque assim, eu fazia tudo que me dava vontade, né? Eu achava que eu tava feliz, mas no final eu realmente não tava, né? Veio uma depressão, me cobrando um preço alto, veio uma ansiedade, né? Minha saúde mental muito cobrada, né? E ali eu usava remédio para dormir, usava remédio para trabalhar, bebia junto, então não tinha nenhum tipo de controle, né? E voltamos para as cirurgias, né? Eu tive a quarta cirurgia agora, fez 2 meses agora. Foi uma cirurgia maravilhosa, tudo preparado pelo Senhor, sabe? Eu esperei 6 anos por essa cirurgia. E eu vou falar uma coisa pra vocês, esperar pelo Senhor é cansativo, dói, mas vale a pena, porque quando a vitória chega, ela chega completa. A minha recuperação, assim, sem comparação à terceira cirurgia, né? Que, como eu tava contando, né? E voltando pra terceira cirurgia, eu sentia muita dor. Eu tive meu filho no parto normal, aos meus 16 anos. E eu achava que eu tivesse sentido a pior dor do mundo, que tinha sido tudo parto, mas depois que passou a anestesia na terceira cirurgia, e eu soube o que era dor. Eu sentia muita dor. E os anos foram passando, né? Depois dessa terceira cirurgia, né? Se passou 1 ano e 3 meses, né? Acho que foi a parte mais pesada da depressão. Se passou 1 ano e 3 meses e de repente eu tenho uma reincidência do acidente. Essa parte é muito pesada. Porque nessa parte eu paro de comer, paro de dormir, né? E se formou um coágulo no meu cérebro por causa dessa pancada, né? E aí eu, de repente, do nada, eu vou pra 40 quilos. Saio da minha casa, vou ao médico e, como diz meu filho, volto 9 meses depois, né? Por isso que assim, a gente tá bem num dia, mas no outro a gente pode não tá. Eu fui pro trabalho e eu não cheguei a atravessar a rua, porque eu fui atropelada na calçada, né? E aí eu vou pro hospital, né? Não conseguiam achar minha veia de jeito nenhum, porque eu tava super magra, eu tenho corpo, porque eu sempre fiz musculação, né? E fora comer, né? Quem não gosta de comer? E aí eu saio de casa com 40 quilos, depois vou a 30, fico pele e osso, né? Eu fui diagnosticada, né, foi um coágulo que se formou no meu cérebro depois da pancada, a princípio, né? E eu fiquei sem esôfago, entendeu? Meu esôfago ficou totalmente comprometido, porque quando eu parei de comer, eu comecei a sentir muita azia e eu tomava muito Sorrisal. E o Sorrisal acabou com o meu esôfago, entendeu? Também iniciando quase uma úlcera, entendeu? Porque eu fiquei aí, não comia, não dormia, como diz meus pais, porque eu não lembro dessa parte da história. E eu acho que ainda vai ter que ter a quarta parte, porque essa parte é muito pesada. E aí o que acontece? Passaram-se 9 meses nessa situação toda, eu não comia nada, meus pais faziam, minha mãe, né, fazia papinha, porque eu não conseguia comer nada, não conseguia beber nada. Ali eu falo que eu não sei onde eu estava, que eu não lembro, né? Eu tive visões, eu não sabia de direito distinguir, porque eu fiquei sem a minha parte mental, ela ficou totalmente mexida, né? Eu só chamava meu pai e minha mãe como uma criança, eu virei um vegetal, né? E aí eu passo 9 meses assim, né? E aí minha mãe diz que um belo dia, né, meu pai, né, eu decido, né, eu falei, não quero mais comer papinha, né, que eu sempre fui muito decidida na minha vida no que eu
sempre quis fazer, eu fazia do meu jeito, aí parece, né, nessa época mesmo não lembrando, mesmo eu tô só tendo flashes, porque eu tenho alguns flashes, né, na mente, tipo assim, de quando eu queria desistir algumas vezes da minha vida e a mãe não deixava, conversava comigo, né, por conta da depressão, né, que a depressão ela veio muito forte nessa época, nessa época eu fiquei, assim, a parte mental, entendeu, a cabeça, acabou, eu não sabia nem quem era eu. E aí, o que acontece? Ela fala que um belo dia eu acordei, né, e falei, não quero mais comer papinha, né, eu não me lembro, como falei, não me recordo, não quero mais comer papinha, agora eu quero comer comida. E falou que desde dali eu comecei a me recuperar muito rápido, porque eu fui a 30 quilos, eu fui a 4% de vida, eu fiquei pele e osso, eu não falava coisa com coisa, a minha parte neural ficou comprometida, entendeu? E Deus fez um milagre, outro milagre, né? Teve o milagre do acidente, né? Com tudo que aconteceu, eu fiquei muito machucada, né? Aí teve esse milagre, né? E aí eu fico bem, né? Volto pra minha casa 9 meses depois, né? Tomo um posicionamento, né? Demorou um pouquinho para esse posicionamento ainda, mas depois que eu passei por esse vale da sombra da morte, eu fiquei bem assustada, né? Porque se eu tivesse morrido ali, eu tinha perdido a coisa principal, que é a minha alma, né? E nessa época, né, eu tomei um posicionamento bem sério. E daí, né, eu fiquei esperando a 4ª cirurgia. Aí se passam 6 anos, como eu falei no início do vídeo, né? E cheguei assim uma vez na porta do Gol, não consegui, a cirurgia não saiu. Cheguei a ser internada para operar, mas não aconteceu, né? Faz 6 anos atrás. E aí quando me ligaram dessa vez, né, que foi em novembro, agora do ano passado, final de novembro, eu nem acreditei, faltava 2 meses, faltava 2 dias para o risco cirúrgico vencer, né? E aí eu comecei a ficar atônita, uma arruma pra cá, arruma pra lá, enfim, eu entrei dia 2, né, pra operar dia 2 de dezembro, né, internada, dia 3 eu operei, e como eu falei, foi tudo preparado pelo Senhor. Eu fui operada pelo melhor cirurgião do Brasil, né, que é o chefe dos chefes, Dr. Hugo Cobra, né, ele treina os melhores cirurgiões, ele é o chefe geral de ortopedia e traumatologia. Nem que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu não chegaria nesse homem, entendeu? Porque quando eu digo que quando Deus prepara, Ele prepara o melhor, e foi isso que aconteceu, sabe? Recuperação super tranquila, né? Eu recebi um enxerto ósseo, porque na fratura, eu tive uma fratura exposta, eu perdi osso, eu perdi tudo, né? Eu recebi um enxerto ósseo e botei uma prótese, né? E hoje tem 2 meses de operada, e ainda uso muleta, mas já, né, eu vou sair dela, né? E Deus é maravilhoso, Deus trouxe minha perna de volta. E eu falo, gente, servir a Deus vale a pena. Não é fácil, entendeu? Mas o mundo também não é fácil. Nada hoje em dia tá fácil. Mas servir a Deus vale a pena. Esse é o meu vídeo, né? É a minha história, parte 3. Eu pensei que fosse a parte 4, porque a parte que depois eu fiquei com a reincidência, né? Eu achei que fosse passar do tempo, que não fosse dar o time. E é isso, gente. Boa noite. Voltem para Jesus, aceitem Jesus e vem, porque é o caminho, entendeu? Sabe, a melhor coisa estar com Deus. Não é fácil, mas estar com Deus é o único caminho, é o melhor caminho. Boa noite.